Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje na aula sobre cabeleireira especialista em métodos. E aqui eu ajudo, eu ensino cabeleireiros a fazer métodos de forma prática, sem mudar sem quebrar. Como está o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Tati, como está o som? Está tudo ok? E o assunto da nossa aula de hoje, então, é a estrela de ouro, a segunda estrela de ouro. Quem é cabeleireiro, quer auxiliar, que está iniciando e não consegue entender essa pequena estrela aqui. Gente, quando eu comecei na sessão, eu não vejo mesmo isso aqui. Eu não entendia, eu não compreendia quando a dona do salão ia lá e montava, preparava a coloração, preparava a tinta e lançava coisas de outro mundo. Eu não entendia como que ela conseguia criar, como que ela conseguia entender. E aí foi por isso, então, que eu resolvi vir aqui, tentar explicar de uma forma prática, porque depois que eu compreendi a estrela, tudo ficou muito mais fácil. Na hora de eu pegar o cabelo para o cliente, de eu entender o fundo de garantia, a altura do tom do cabelo. E é por isso também que eu estou preparando uma aula, que é o Desconstrução das Metas, que vai ser no dia 19 de agosto, às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, tem link ali na bio, pode se inscrever, tá? E vai ser ótimo, eu aguardo todos vocês, principalmente para quem estiver inscrito. Então, vamos lá para essa aula. Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Eu vou ficar de um pouco de costas para vocês, vou tentar ir pelo fácil, e vou enviando a instituição dentro direito, e tentar funcionar. Então, quando a gente fala de estrela de ouro, a gente tem que pensar primeiro nas cores primárias. O que são as cores primárias? São as cores que elas já são feitas. Ninguém criou essas cores. Essas cores já vieram, e podemos dizer assim, do universo. Desde lá do pré, quando a gente estuda as cores, a gente aprende as cores primárias. E aí, quais são, então, as cores primárias? Então, é o azul, o amarelo, considero minha letra, e o vermelho. Então, essas são as três cores primárias que elas já existem. E é a partir delas que a gente vai criar todas as outras cores. E aí, agora eu venho e faço aqui o triângulo invertido. Eu vou escrevendo cada ponta dela. E aí a gente vai criando, então, as nossas cores. Então, aqui, o azul e o amarelo. Então, são duas cores primárias que vão criar uma cor secundária. Qual é essa cor? O verde. O amarelo e o vermelho. Também são duas cores primárias que vão criar uma segunda secundária, que é o laranja. E o vermelho e o azul, que a gente vai ter o roxo. Então, essas são praticamente as cores que a gente tem que entender para a gente conseguir corrigir os cabelos. Aí também tem as cores terciárias, porém eu não acho importante nesse momento a gente falar sobre ela, que ela é um pouco mais, digamos que vai ser um pouco mais difícil. E esse conteúdo mais abrangente, então eu tenho lá no meu método EA, onde eu passo para todos os meus alunos. Então vamos continuar aqui.
E aí, aqui no centro, então, a gente vai ter um círculo que vai ser o tom neutro, que vem representado muitas vezes no marrom. Então, as três cores primárias, elas criam a cor marrom. Então, elas fazem aquela cor neutra. Quando a gente quer um cabelo neutro, um cabelo bege. Porém, não é a cor que a gente tem que aplicar para ter o cabelo bege. A gente precisa entender da neutralização. A estrela de Ônus, ela é soma, ela é matemática. Então, a gente tem que entender das numerações também na hora que a gente for criar a cor para cliente. Porém, aqui, cada cor da estrela de Ônus, ela vem representada por um número. E isso vai depender da marca que você trabalha. Então, eu acabei que eu não vou colocar números aqui hoje, porque eu quero que você entenda das cores, tá? Para você entender da neutralização do fundo de clareamento. E aí, depois que você entende da estrela, então você vai aí na marca que você trabalha, e aí você vai identificar, porque cada marca, ela vem com uma nuance. Nem todas as marcas representam a mesma numeração. Tem marcas que vêm com letras para dificultar, tem marcas que vêm com pontos, tem marcas depois que vêm com vírgula, com barra, e muitas vezes isso acaba dificultando e a pessoa acaba se atrapalhando por causa da numeração. Então, a gente vai entender das cores nesse primeiro momento. Então, sempre a junção das três cores primárias, a gente vai ter o marrom, que é a cor, que podemos dizer assim, o bege, e com as três cores primárias, a gente sempre vai ter uma neutralização. Então, a junção das três cores, a gente sempre vai neutralizar os pigmentos indesejados. Então, o que é uma neutralização? É praticamente a junção das três cores primárias. E aí, aqui na estrela, eu gosto de separar cores por tom quente e frio. Então, assim, o rosto, ele é quente ou ele é frio? Ele é frio. O azul, ele é um tom quente ou frio? Ele é frio. E o verde, ele é quente ou frio? Ele é frio. E aí, aqui na parte de baixo, então, são os tons quentes. O vermelho é o tom quente, o laranja é o tom quente, e o amarelo é o tom quente. Quem que está me acompanhando e tem dúvida da estrela de Ônus, que tem dificuldade de compreender ela? Diz aqui para mim. E aí, aqui a gente vem, passa uma linha, traça uma linha reta, e as três cores que estão na parte de cima, elas são frias, e as três cores que estão na parte de baixo, elas são quentes. O que isso quer dizer? Que o frio neutraliza o quente e o quente neutraliza o frio. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui, para você, algo que vale ouro. Eu só faço isso para os meus alunos. Isso facilita muito, você conseguir entender essa parte que vai facilitar muito na hora de você pegar o resultado do cabelo com o cliente. Então, eu estou vendo essa lista no meio. Então, na parte de cima são tons frios, na parte de baixo são os tons quentes. E os tons quentes, eles servem tanto para neutralizar os tons frios e eles também são os fundos de clareamento. Então, o vermelho, o laranja e o amarelo são os fundos de clareamento que o nosso cabelo revela na hora que a gente faz a descoloração. Então, são esses três fundos de clareamento praticamente. A gente tem vermelho mais intenso, vermelho mais claro, vermelho alaranjado, a gente tem laranja claro, laranja mais pigmentado, laranja amarelo e
o amarelo mais intenso, o amarelo mais claro. Então, essas três cores, elas são as cores quentes e também são os fundos de clareamento. E aí, quando você tem um cabelo ali, que descoloriu e o cabelo revelou o pigmento alaranjado, qual o tom que você vai aplicar para neutralizar esse cabelo? O fundo de clareamento do cabelo é laranja. Qual cor que você vai aplicar para a gente fazer a neutralização? Você vai aplicar o roxo? Esse é um erro que os profissionais cometem, aplicar roxo no cabelo alaranjado. Aí ele acaba ficando um tom mais avermelhado. Então, assim, ó, é muito fácil de entender. Se a gente olhar para a estrela, o que neutraliza é o que está em cima da ponta. Aqui está a ponta da cor quente, e o que neutraliza é o azul que está na outra ponta. Então, uma ponta neutraliza a outra. Então, quando a gente olha aqui na estrela, olha só. Então, o laranja está aqui. O que está acima do laranja, na outra ponta, seguindo a linha reta? É o azul. Então, o azul neutraliza o laranja. O que neutraliza o amarelo? O que segue ó, na outra ponta do amarelo? O roxo. E o vermelho, que neutraliza o vermelho, é o verde. E essas três cores aqui da parte de baixo também são fundos de clareamento. São os fundos que o cabelo revela na hora da descoloração. Porque você já viu um cabelo descolorido ficar roxo? Não, só se ele tiver pigmento, né? Se ele foi pigmentado com alguma cor. Algum cabelo aí, quando você descoloriu, apareceu azul? Revelou o fundo azul? Não. Revelou o fundo verde? Também não. Então, esses três aqui, ó, elas são também um fundo de clareamento. E o roxo, o azul e o verde neutralizam os fundos de clareamento quente. É só a gente ter essa estrela colada lá no lavatório, eu sempre deixo aqui, porque às vezes você vai ter dúvida, porém, se você deixar colado lá no seu lavatório, olha aqui, de uma ponta a outra, é o que neutraliza. E aí eu vou mostrar aqui na prática, então. Cabelo que tenha ficado alaranjado. Então, digamos que o cabelo ficou vai depender da marca do cabelo, que vai ter o caminho. Então, digamos que o cabelo revelou aí um fundo de clareamento laranja. Qual a altura de tom desse cabelo? Então, a altura de tom diferente da estrela de ouro e das colorações, elas também, olha só, elas são do 1 ao 10. Essas são as bases naturais do nosso cabelo, independente de marca ou não, elas sempre vêm identificando de 1 a 10. E cada cabelo desse, ele tem um fundo de clareamento. Quanto mais escuro, mais granulosos são os pigmentos. O que isso quer dizer? Mais difíceis são deles descolorirem. Então, a gente tem que forçar muito mais a descoloração. Por isso que eu sempre digo que a gente, na hora de identificar o cabelo da cliente, a altura de tom do cabelo vai nos dizer se a gente consegue ou não entregar o cabelo desejado pela cliente. Então, por isso que a gente tem que também sempre ter uma cartela de altura de tom. E aqui, a partir dos 6, que começam os loiros, que daí vem o loiro escuro, o loiro médio, o loiro claro, aí então são pigmentos mais difusos, digamos assim, são pigmentos mais fáceis da gente retirar. Que aí são fundos de clareamento que parte do alaranjado, o amarelo, os pigmentos mais claros. E os tons mais escuros, eles têm então os pigmentos mais grossos, são mais difíceis na hora da gente fazer a decoloração. Então, tudo vai depender, na hora da gente identificar e diagnosticar o cabelo do nosso cliente,
qual a altura de tom desse cabelo. Então, uma coisa, ela anda ligada com a outra. A gente precisa entender da cartela de cores, da altura de tom natural, do fundo de clareamento, e aí depois compreender a estrela de Orwell, para que serve. A estrela de Orwell, ela veio para facilitar a nossa vida, para a gente entender a neutralização e não precisar ficar pensando qual o produto que você vai utilizar para você neutralizar. Porque ele está aqui, ó. Ele está muito óbvio, porém muitas vezes a gente não para analisar, a gente não para estudar, a gente não para identificar. Nós cabeleireiros, né, acaba aí trabalhando demais e não para estudar um pouco sobre a neutralização. E é muito importante a gente estudar. Como eu disse lá no início, eu tinha muita dificuldade de entender isso aqui. Eu achava que, nossa, que eu nunca ia compreender. E a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a me dedicar, eu comecei a entregar cabelos muito mais maravilhosos para os meus clientes, conseguindo realmente compreender o que ela deseja. Até aconteceu, vou contar aqui para vocês, um caso essa semana que é importante compartilhar assim, de uma cliente que ela tinha um cabelo ruivo e ela queria ficar loira. E ela queria ficar toda loira em uma sessão. E ela foi em vários salões diferenciais, salões renomados, e nenhum profissional passou ela no teste de mecha. Cada um disse algo. E por que esperar? Porque o cabelo dela passou no teste de mecha. Realmente dá muito trabalho. Porém, para você fazer um cabelo desse, você não tem que ser somente um aplicador de pó descolorante. Você tem que ser um especialista em mecha. Você tem que entender da colorometria. E aí ela foi em vários lugares. Um disse para ela que teria que fazer 10 tratamentos para depois ela conseguir fazer a descoloração. O outro disse que o loiro não combinava com ela. E o outro disse que ela não passou no teste de mecha. E aí ela veio, então ela fez o teste de mecha, passou, o cabelo muito teve saudável, claro. É uma descoloração agressiva, porém eu tive que fazer um procedimento longo, eu fiquei da 1 até as 8h30 fazendo o cabelo dela, então 8 horas e meia. Porém, ficou um resultado incrível, um resultado muito bonito. A gente conseguiu se entregar sem nem resquício quase de pigmento alaranjado. Porém, a gente tem que entender ali da neutralização. O que neutraliza o cobre? Qual o pigmento escuro? Então, esses mechas reversos também, mechas contrários, para a gente conseguir tirar aquele pigmento alaranjado para devolver o fundo do cabelo dela. Porque se você viesse somente com uma descoloração, seria muito agressiva no fio e também ficaria os resquícios, né, de alaranjado. E ela tinha uma raiz crescida, na metade do cabelo tinha um cobre mais evidente, onde ela tinha usado uma outra marca de coloração. Então é um serviço difícil de executar. Porém, quando você compreende, você não manda mais a cliente embora, você consegue dar o resultado que a sua cliente deseja. E muitas vezes o profissional pode pensar, mas é um cabelo muito difícil, vai me demandar muito tempo, muitas horas, eu quero um cabelo mais fácil, eu quero um cabelo natural, eu quero um cabelo loiro claro. Porém, essa não é a realidade do salão de beleza, essa não é a realidade de cabeleireiro. A gente não tem esse tipo de cliente. A maioria das nossas clientes, elas têm coloração, elas têm descoloração, elas têm pintura. Dificilmente você encontra uma cliente com cabelo natural. Então a gente tem que estar apto a fazer todos os cabelos. Claro, desde que o cabelo mantenha saudável. Só que isso você consegue entregar quando você não tem mais dúvida do que você tem que fazer. E quando você senta ali a cliente na sua avaliação, você faz a meta técnica, você já consegue compreender qual foi o fundo de clareamento que revelou, qual a altura de tom, né, é o cabelo dela, qual a quantidade de som eu vou colocar nesse cabelo, o que vai neutralizar aqui o laranja, ela tinha um pigmento laranja para eu fazer as mechas escuras.
quais os pigmentos que eu vou usar. Então, eu coloco a base, a altura de tom natural, mais o pigmento azul para já neutralizar esse laranja. Na hora da descoloração, o cabelo dela abre um tom amarelo. Então, o que eu uso para tonalizar o amarelo? O roxo, e aí ele vai me dar um bege. Porém, ela queria um cabelo pérola. Então, eu aplico novamente 2 vezes o roxo e eu tenho um resultado pérola. E o cabelo dela ficou maravilhoso. E aí, o que eu queria dizer com isso? Você conquista muito mais aqui, ela vê muito mais credibilidade em você, e ela sente que realmente você entende do que você está fazendo, do que você está falando. A partir desse cabelo, essa semana eu não tenho mais horário na minha agenda, porque várias pessoas falam em busca de um profissional que realmente consiga resolver, podemos dizer assim, um cabelo que demanda mais tempo, um cabelo que é mais difícil, um cabelo que você tem que ser colorista e não apenas um aplicador de foto. E isso vai fazendo com que cada vez mais você conquiste as clientes, né? Elas vê isso em você, o seu funcionalismo. Então vamos voltar aqui. Então, como eu disse, os cabelos claros, então eles têm pigmentos mais difusos, então eles são mais fáceis da gente fazer a descoloração. E os cabelos escuros, então, eles têm pigmentos mais granulosos, então é mais difícil na hora da gente descolorir. Então é importante a gente saber disso, para a gente dizer para a nossa cliente. Porque muitas vezes a cliente senta na cadeira com o fundo de cabelo lá da modelo, o cabelo natural da modelo já é loiro. Aí como que você vai entregar o mesmo resultado para ela? Então é importante a gente entender e a gente explicar também para a nossa cliente, que depende muito do cabelo natural dela para o resultado final. E aí eu tenho aqui uma caixa de tonalizante, da marca que eu uso aqui da Vela, que é o Color Touch, que é o loiro claro cinza. Então, ó, como eu disse, ele vem representado aqui pela nuance /01. O 1 aqui, ele é cinza. Na maioria das marcas, ele vai ser cinza. Então, onde que é o cinza? É aqui o azul. Então, ponto 1 é o cinza. Então, digamos que o seu cabelo lá, você fez a descoloração e o cabelo revelou um laranja. Pigmento laranja. Qual foi a altura de tom que esse cabelo revelou? Qual foi o fundo de clareamento? Fundo de clareamento laranja. Qual é a altura de tom? 7 ou 8, que tem o fundo de clareamento laranja? Aí você vai lá, o que neutraliza o alaranjado? Então vai ser o cinza. Aí a gente vai preparar o tonalizante na cambuca e vai neutralizar. O que é a neutralização? Eu vou ter um cabelo neutro, que vai ser o marrom. Porque, como eu disse, a gente precisa sempre das 3 cores primárias para a gente fazer a neutralização do cabelo. Então, aqui, eu tenho o azul e o laranja, que é formado do amarelo e do vermelho. Então, acabou que fechou as 3 cores primárias. Então, o cinza para neutralizar o alaranjado, que é formado pelo amarelo e pelo vermelho. Porém, se a sua cliente quer, então a gente teve um resultado de um cabelo neutro. E aí, se a sua cliente deseja um cabelo pérola, o que você tem que aplicar? Então, você neutralizou, o cabelo ficou neutro, então aí a gente vem com e vem com um corte para neutralizar esse cabelo. Então, por isso que eu disse que aquela yoga, ela é soma. E daí no mesmo pote eu vou preparar as 2 colorações juntas. Então, eu preparo o cinza mais o roxo, para eu neutralizar o laranja, que ficou em tom neutro, e aí eu tenho um cabelo perolado. Então, é assim que a gente entende a estrela de ouro, que a gente não precisa somente usar uma coloração, um tonalizante. Eu gosto sempre de fazer misturas, para a gente criar uma cor personalizada para a cliente. Essa cliente pode aí andar vários salões que ela nunca vai obter o mesmo resultado que o seu. Porque se você pegar somente uma coloração, um tonalizante e aplicar,
ela mesma vai ver, e está aplicando 901, vou falar para o meu cabeleireiro, aplicar a mesma coisa e vai ficar do mesmo jeito. Então, eu sempre gosto de misturar 2, 3 tons. Toda vez que ela vem, eu converso com a cliente, eu vejo qual é a vontade dela. Às vezes ela quer um cabelo mais acinzentado, às vezes ela quer um cabelo um pouco mais dourado. Eu gosto de utilizar bastante o pigmento dourado. Então, o pigmento dourado, ele é diferente do fundo de clareamento amarelo. Mais algo aí, muito importante aquilo que eu vou falar aqui. Isso aqui também vale ouro. Anota aí para você não esquecer. Eu só passo para os meus alunos lá do meu método. Vou mandar aqui uma aula aqui. Então, cabeleireiro, você tem muito medo de usar o pigmento dourado, que é aqui, ó, 9/03. Então, como eu estava dizendo, o pigmento dourado, ele é diferente do fundo de clareamento amarelo. Então, esse aqui é o fundo de clareamento. E esse aqui é o pigmento dourado. Então, toda vez que você quer um cabelo, os pigmentos dourados, eles são quentes. Então, o que isso quer dizer? Ele acende o cabelo. Ele deixa o cabelo mais vibrante, ele deixa o cabelo muito mais bonito do que você só colocar pigmento frio no cabelo da sua cliente. Quantas vezes você não fez um cabelo aí, descoloriu, e aí na hora que você foi tonalizar, ele meio que chumbou, ficou uma coisa fria. Um cabelo parece que ele escureceu. Então, isso é o resultado de muitos pigmentos frios. Então, como que a gente utiliza o pigmento dourado? Primeiramente, a gente vai neutralizar, então, os pigmentos indesejados, sejam eles alaranjados ou até mesmo o amarelo, o fundo de clareamento. Então, neutralizei aqui com o roxo, eu tenho um cabelo neutro, e aí sim eu posso vir e aplicar o 903, que ele tem pouca quantidade de pigmento dourado, mas ele já vai realçar esse cabelo, ele vai deixar o cabelo com muito mais brilho. Para quem nunca usou tons dourados, aí na hora de fazer a neutralização, experimenta para você ver o resultado. Os cabelos eles vão ficar maravilhosos. Tira primeiro, neutraliza primeiro o pigmento que você quer, pigmento indesejado, o fundo de clareamento, e aí depois então você pode utilizar um pigmento dourado, que fica maravilhoso. E aí voltando aqui, então aqui é a nossa estrela de ouro. Então, todas as vezes que a gente tiver as três cores primárias, então a gente vai ter o tom marrom. E na leitura do cabelo é o cabelo bege. Então, aqui ó, na parte de baixo eu tenho os tons quentes, que são os fundos de clareamento também, que o nosso cabelo revela. E na parte de cima são os tons frios, que servem para neutralizar os fundos de clareamento. Então, se a gente entender esses três fundos de clareamento, a gente não precisa saber dos outros, porque a gente já consegue corrigir todos os cabelos. E algo que eu vejo também que o profissional faz, que acaba errando. Como eu disse assim, essa cliente ela quer o cabelo marrom. Você não tem que aplicar o marrom em cima do cabelo dela. Depende muito do fundo de clareamento. Muitas vezes o cabelo revelou aí uma altura de, vou dar um exemplo aqui, a altura do cabelo 8,3, que seria aqui o amarelo, vou representar nessa marca que eu uso. E aí a cliente quer um cabelo marrom. Aí você vai entender, ela quer um cabelo marrom frio ou marrom quente? Eu tenho que neutralizar esse pigmento amarelo? Então, se a gente for neutralizar esse pigmento amarelo, o que neutraliza o amarelo? É o roxo. Qual é o roxo? Então, eu vou aplicar 8. Aqui na minha cartela que eu uso, ele vem representado pelo 6. Às vezes aí na marca que você utiliza, o 6 é vermelho, então tem que cuidar com isso. Isso não é falar de número. Então, o cabelo abriu um 8,3.
e ela quer um marrom. Que cor que eu vou aplicar? Eu vou aplicar direto o marrom? Não, porque eu vou ter um cabelo marrom dourado. Vou ter o dourado mais o marrom, porque eu não neutralizei o dourado. Por isso que eu digo que a coloração, ela é soma, então a gente tem que entender isso. Então, se ela quiser um cabelo totalmente marrom, eu vou ter que primeiro neutralizar com o cabelo dela o 8 preto, eu tenho que neutralizar com o 8, então a altura de tom mais o pigmento roxo, e aí depois, então, aplicar o tom marrom. E aí sim eu vou ter aquele resultado incrível no cabelo da cliente. Alguém aí com alguma dúvida? Quem aí também não compreende estrela de ouro, e quem conseguir entender um pouco melhor. Então, quando eu fizer um cabelo marrom, eu vou aplicar marrom. Vai depender do fundo de clareamento da cliente. Eu sempre falo, eu recebo muitas mensagens dos profissionais me perguntando: Elaine, qual cor que você aplicou nesse cabelo? Elaine, qual que é essa forma? Elaine, qual que é a numeração desse cabelo? Porém, eu quero que você compreenda o fundo de clareamento, para eu não ter que dar a fórmula preparada. Porque não importa a cor que eu apliquei, importa a cor que você tinha. O resultado do cabelo, o cabelo é o que eu tenho com o que eu aplico que vai ser o resultado. Não é o que eu vou aplicar que já é o resultado. Não é de repente ter um cabelo cinza. E eu tenho que entender ir lá e aplicar somente o cinza no cabelo dela. Não é isso. Eu tenho que entender qual o fundo de clareamento tem no cabelo dela. E aí eu vou neutralizar os pigmentos indesejados e depois, então, eu coloco a cor desejada. Então, a colorometria, ela é soma. Eu nunca vou aplicar o que tem aqui dentro dessa caixinha. Eu nunca vou ali olhar no tubo de coloração o que a cliente quer. Eu nunca vou vir aqui, ela quer um loiro ultra claro, e vou aplicar no cabelo dela, porque não vai dar certo. Eu tenho que entender do fundo de clareamento e das neutralizações com a estrela de ouro. E aí eu consigo sempre entregar o cabelo que a minha cliente deseja. Eu consigo entender da neutralização. Então eu sempre tento entender qual o fundo de clareamento, e aí eu venho na estrela de ouro e vejo qual produto que está acima, na linha reta. Um neutraliza o outro. Tanto sempre quanto o fio. E o fio neutraliza o sempre. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer estar aqui. E semana que vem eu vou ter outra live. Quem quiser me deixar sugestões de algum conteúdo, se você tenha dúvidas, se você gostaria que eu explicasse aqui, pode mandar no meu direct. E aí você me ajuda a escolher aí o próximo conteúdo que eu poderia passar para você, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite e até mais. Oi, Sucineide, eu vou deixar ela gravada aqui, tá? Aí você pode ir lá e ver. Ela falou que ela perdeu a introdução agora. Tá bom? Boa noite, um beijo.